Antes de me apresentar, eu queria dizer que eu fui muito surpreendida por esse convite, porque o Nelson, antes do Nelson, a Marta, me entraram em contato dizendo, olha, a gente queria que você viesse falar. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, mas o que será que um paisagista fará numa discussão tão especializada sobre uma área da cidade, aliás, a Zona Leste, e sobre a qual eu, inclusive, sei muito pouca coisa. Então, fiquei pensando nisso, mas achei que a coisa era muito interessante, especialmente depois que eu vi as apresentações dos que me antecederam, não só hoje, mas em outros momentos, nos outros dias, e optei por, evidentemente, como não é a minha área de trabalho, eu não tenho trabalhos sobre essa área, então não poderia trazê-los. Então, eu optei por fazer uma reflexão simplesmente a respeito desta área e da cidade, enfim, do ponto de vista da paisagem. Na apresentação, meu nome é Maria Ângela Fagim Pereira Leite, eu sou, ao contrário do Milton Braga, a minha formação não diria que é caótica, mas ela é animada, né? Eu sou bióloga, na graduação, depois eu sou mestrada. No mestrando eu não sou, porque eu já acabei, eu sou mestre. Mestre em geografia, eu sou doutora em arquitetura, tenho pós-doutorado em Milão, em Veneza, eu dou aula na FAO, sempre de paisagismo, desde 76, e atualmente eu sou diretora do Instituto de Estudos Brasileiros. Então, assim, é uma coisa animada, né? É animada. E, em função disso, então, o que eu escolhi para falar para vocês, quer dizer, aí, assim, como eu também achei que não era necessário que eu tivesse certeza de nada, então eu estou trazendo algumas coisas para a gente discutir, não sei, não necessariamente agora, mas para que se ponha em discussão, né, esses aspectos que eu estou trazendo. E a entrada que eu escolhi para falar do assunto é a paisagem. Portanto, é uma possibilidade de abordagem da área em questão, que é a várzea do Rio Tietê, que é essa várzea que vocês estão vendo aí, em algumas tomadas mais fotogênicas. Quer dizer, isso é a várzea do Rio Tietê, a paisagem em questão. Por paisagem, eu não estou entendendo aqui o que se entende normalmente, que é a parte da área do espaço livre, nem do espaço verde, que é o que todo mundo acha, né? Paisagista, então alguém sempre vai te perguntar como é que trata da samambaia, né? Sempre. Então, não é disso que se trata. A paisagem aqui em questão é uma formação social. Essa formação social, que tem objetos, os objetos são esses objetos arquitetônicos, etc., e as ações que movem esses objetos, ações sociais que trabalham sobre esses objetos, que os movem, que os modificam. Portanto, a paisagem aí tem essa dimensão, naturalmente, original, né, que é o que estaria mais à direita, e uma feição construída ou social, que é o que está mais à esquerda. Mas ela é inteiramente uma paisagem, o conjunto é uma paisagem. E ela é resultante, evidentemente, de processos de produção do território. Não são esses processos que fazem com que isso tenha essa forma. Mas também é resultante das feições que a cidade adquire no momento em que ela se aparelha para cumprir as funções do território que são destinadas a ela. Então, uma várzea de rio espraiada, que é uma coisa comum, por exemplo, no território brasileiro, não será a mesma em qualquer lugar. Outras cidades, elas têm outro tipo de... Porque as cidades respondem de maneira diferente, inclusive elas respondem de maneira diferente em cada período histórico. Isso aqui é uma representação inicial, é de 1943, desta várzea, com a ocupação incipiente que ela tinha naquele momento. E isso aqui é a cidade, como ela era, né, em correspondência com este momento.
Então, isso aqui é São Miguel, isso aqui é São Mateus, isso aqui é um pouco posterior, são chácaras em Itaquera e em Ferraz de Vasconcelos. Acho que a primeira, que já está um pouco fora, né? A primeira é Ferraz de Vasconcelos e essa é Itaquera. E, no momento atual, aí tem o desenho do rio no seu curso original, é esta a paisagem com esse tipo de resposta da cidade a este momento. Isso aqui, se eu não me engano, é Aricanduva. Desculpem pela imprecisão. Isso aqui é São Mateus. Então, ela responde diferentemente e, exatamente porque ela tem essa resposta diferenciada, o que eu escolhi como elemento para organizar o que eu vou falar agora é uma distinção essencial entre urbano e cidade. É claro que essa distinção existe na cabeça de todo mundo, só que ela nunca é suficientemente explicitada. Né? Muitas vezes a gente toma mesmo, né, a cidade pelo urbano e um pelo outro. O que eu quero dizer com distinção essencial entre urbano e cidade? O urbano é tudo aquilo que é exterior, que é abstrato, é o que é geral. A cidade é o que é interno, concreto e particular. Então, por isso é que há uma história do urbano e uma história da cidade. Qual é a história do urbano? A história do urbano é a história da divisão do trabalho, da cooperação no trabalho, das classes sociais que decorrem, né, dessa divisão do trabalho, do emprego, dos direitos civis, dos direitos trabalhistas. Tudo isso é uma história do urbano. A história da cidade, por outro lado, é uma história interna. Ela é a história do quê? Da habitação, da especulação imobiliária, dos transportes, da propriedade do solo, enfim, que eu acho que ficou mais ou menos claro ali quando eu mostrei aqueles slides anteriores. Quer dizer, há um momento do urbano e há um momento em que a cidade responde a isso. Só que a gente só consegue entender, quando a gente está olhando para um lugar, a gente só consegue entender isso quando a gente trata de entender períodos históricos em que a cidade responde de determinada forma às questões do urbano. E daí vocês podem usar os autores que quiserem, porque tem milhões de autores que fazem isso. Como eu fui discípula de Milton Santos, eu naturalmente uso Milton Santos. Então, para ele, do ponto de vista geral, a gente está no final do período técnico-científico informacional, que é um período que tem uma carga muito forte de informação instantânea sobre todas as coisas. Então, este é o período que, para ele, começa em 1984, deveria ter terminado em 2000, e a gente estaria entrando já num outro subsequente, não é o caso aqui de falar sobre isso. Mas é essa presença importante de artefatos que são destinados a viabilizar a simultaneidade das ações. É isso que está acontecendo. Se a gente pegar autores que periodizam a cidade, a gente pode pegar, por exemplo, para ficar nos clássicos, o professor Nestor, que diz que a cidade de São Paulo, desde o ano de 1960, ela ingressou naquilo que ele chama de metrópole centralizada e congestionada. Ele define esses períodos relativos à feição da cidade. E, se a gente for, para o outro lado, pegar Maria Adélia de Souza, ela define os períodos como resultantes de ações político-administrativas, e ela vai dizer que a gente está numa metrópole de gestão democrática que começou em 1982. Portanto, a paisagem da cidade de São Paulo e dos lugares da cidade deveria nos mostrar exatamente como se dão essas interrelações entre o urbano e a cidade. Qual que é o problema aí? A cidade de São Paulo é uma cidade de 1554. No plano do urbano, as questões, os principais avanços, digamos, na democratização de direitos civis, que isto, na minha opinião, é uma questão do urbano, elas são muito recentes, elas datam mais ou menos da década de 1980.
quando a gente tem o quê? Constituição Federal, constituições estaduais, Estatuto da Cidade, a criação do Ministério das Cidades, a Lei do Desmatamento, que é do ano passado. Quer dizer, essas são questões que tratam dos direitos civis e que elas interferem de forma muito incisiva nas questões urbanas. E, como decorrência disso, se fortalecem todos os mecanismos sociais de poder local, com capacidade de atuar na organização dos lugares, capacidade de atuar na organização da cidade. Quais são os organismos? É plano diretor, é outorga onerosa, operação consorciada, desapropriação, direito de construir, quer dizer, tudo isso são questões da cidade que respondem a essas questões urbanas. Nessa área delimitada para essa conversa que a gente tem aqui, que é esse diagrama policêntrico, porque cada bairro ali é um centro, né? Um diagrama policêntrico que tem ali. São Mateus, por exemplo, Itaquera e São Miguel, e Aricanduva e outros bairros, e etc., eles são lugares da cidade. Eles estão numa escala ainda menorzinha, né? Eles são lugares porque eles são delimitações. A paisagem é este contínuo. Ela é isto. Dentro dela eu tenho os pequenos lugares, que são essas delimitações, que respondem especificamente, ainda uma vez, à resposta que a cidade dá ao urbano. Então, em teoria, se tudo isso que eu estou dizendo valesse, né? Em teoria, quando eu olho para um bairro, eu conseguiria interrelacionar de forma interescalar o que são questões do urbano, o que são questões da cidade, o que são questões do bairro. Só que isso não é verdade na cidade de São Paulo. Essa é uma imensa dificuldade, porque quando a gente olha para isso, a gente não consegue sequer saber aonde é que a gente está. Quer dizer, eu sempre tenho esse pensamento que, se a gente fosse sequestrado, né, e de olhos vendados, e o cara te larga, vai demorar muito para saber, né, na cidade de São Paulo, porque esses referenciais todos, eles se perderam, eles, em alguns casos, nunca foram construídos. É como, na minha cabeça, se a cidade se comportasse como um grande urbano, um grande tecido indiferenciado. Ela não contém dentro dela as respostas que são internas, específicas e concretas. Mas ela contém dentro dela uma enorme abstração e muitas respostas que são generalizadas e que são externas mesmo, né? Elas não chegam a configurar. Provavelmente por isso daí é que decorre a dificuldade que a gente tem de nos relacionarmos com a paisagem da cidade. Difícil falar sobre a paisagem da cidade de São Paulo, porque a gente não sabe muito bem, né, se a gente está falando do lugar, se a gente está falando da cidade. Frequentemente a gente está falando de uma paisagem que revela, como você falou antes de mim, Milton, um brutal processo de urbanização, né? Veloz e, enfim, ele não é só veloz. Eu ia falar que ele é destruidor, né? Não é verdade, porque a urbanização, evidentemente, não é destruidora. Mas ele tem uma dimensão, assim, uma certa voracidade, né, dentro dele. Talvez ele seja mesmo um processo que é um vórtice, né, que vai levando tudo numa espiral, não sei. Então, se eu fosse pensar nesses lugares, pensar em São Miguel, pensar em São Mateus, pensar em todos esses bairros, eles seriam essas respostas, essas delimitações, que se apoiam sobre esse desenho meândrico da cidade, esse aqui, né? Se eu tivesse um olhar analítico para essa várzea que eu mostrei no começo, quer dizer, ela provavelmente me diz mais coisas do que o que de fato acontece nela, né? Os lugares estão apoiados sobre ela. E ela vai
também, em sendo uma paisagem, e, portanto, ela está sempre relacionada com os objetos que ela contém e as ações que animam esses objetos, ela também vai respondendo, ela também vai se moldando. Né? Quando você diz assim, eu fiz um hidroanel, o que é que você está fazendo? É isso, você está moldando esse substrato inicial numa paisagem, que contém um hidroanel também, que contém também o que não é hidroanel. Né? Tudo é paisagem. Então, as intervenções e a própria paisagem. Então, eu gostaria de olhar mais para esse lugar e ver que ele me dá possibilidades, mas ele não me mostra essas possibilidades. A paisagem da cidade de São Paulo esconde as possibilidades. E, do ponto de vista da paisagem, a gente trabalha com as possibilidades, porque são elas que podem me indicar para que lado eu vou, o que eu valorizo mais. Entendeu? Não num contínuo, né? Não acredito nessa questão, que é uma questão atualmente muito difundida, que é a questão dos parques lineares, dos grandes espaços. Quer dizer, o que é um linear na cidade de São Paulo? Linear na cidade de São Paulo tem, na dimensão leste-oeste, tem 70 quilômetros. Eu não tenho possibilidade de fazer um parque que tenha 70 quilômetros de comprimento ao longo do rio Tietê. Não tem isso. Quer dizer, eu posso fazer um trecho, um segmento. Esse trecho é uma possibilidade que a paisagem me revela. Só que, para ele me revelar isso, esses elementos todos que estão aí dentro têm que sofrer um processo de pensamento e de valorização deles em si, não é? E não do conjunto. Só que a gente não consegue mais. A gente só consegue olhar para o conjunto. Né? A gente só consegue... assim, não consigo mais olhar isso, porque isso aqui é um... Eu consigo olhar para isto, e isso aqui é muito homogêneo para me revelar possibilidades. Né? Essa é a questão. Então, assim, no período em que eu fiquei trabalhando sobre isso para vir falar aqui, nessas imagens, que muitas foram tiradas do Google e muitas foram cedidas pelos meus colegas da FAO, a quem agradeço aqui, especialmente o professor Fábio Mariz Gonçalves, que me mandou uma série de imagens, eu não consegui identificar aqui, em comparação com períodos precedentes, porque vamos pensar uma coisa, se está valendo a questão de tomar os períodos como algo que nos diz alguma coisa, se este período, do ponto de vista do urbano, técnico, científico e informacional, começa em 84, isso aqui em 84 já era densamente ocupado. E eu não consegui identificar, em comparação com períodos precedentes, nenhuma alteração significativa na relação urbano-cidade que faça, que me permita dizer que o momento atual é um momento que está respondendo a alguma coisa. Eu acho que a única diferença que eu consigo ver aí é que o momento atual responde de maneira pesada a coisas que são efêmeras. Então, há um peso enorme, se eu for olhar. Isso aqui é para você, Fajardo, que é a fotografia virtual do Rodoanel posta num painel. Quando não tem, né, a gente põe a fotografia lá. Quer dizer, então, assim, é um peso para alguma coisa que eu nem sei se é duradoura, porque se eu estou na franja de um período urbano diferente, provavelmente tudo isso não vai servir no próximo período. E o grande problema daqui é que isso é muito difícil de desmanchar. Né? Olha a escala dessas coisas. É claro que resulta nisso. Entendeu? Esse é o problema. É difícil entender que isso aqui é uma paisagem. É muito difícil. Ela efetivamente é. Mas é muito difícil de eu entender. Eu não saberia por onde começar a desmanchar. Então, se a gente mudasse o período histórico e nada disso fosse mais necessário, eu não saberia por onde começar a desmanchar. Não é? É difícil fazer. Por onde que a gente começa? Eu não sei. Porque ela é tão indiferenciada que tanto faz. E é lógico que não tanto faz. Né? Isso é uma questão para os arquitetos. Né? Como que a gente faz para desmanchar? Eu não sei. Eu acho que as queixas que foram apresentadas pelos que me precederam
nos outros dias, inclusive, elas se concentraram muito na falta de diálogo que existe entre os planos diretores e a dinâmica da cidade, ou então na desarmonia entre interesses urbanísticos e interesses ambientais. Só que eu acho que a questão não é... Desculpem, a questão não é essa. A queixa maior é a falta de resposta específica que um lugar consegue dar às questões que são do urbano. Esse é o problema. É sobre esse problema que a gente deveria se debruçar, como eu disse, quando a gente está na franja de um outro período histórico. Porque esse problema ele diz muito. Né, o Rui Otaki falou: o que importa é que a gente tem que fazer as pessoas participarem. Não é? E a Diana Mota disse: eu acho muito complicado, porque a renda das pessoas aumenta, mas, ao mesmo tempo, a precariedade aumenta. Sim, só que, morando numa situação assim adensada e de precariedade, como é que a gente faz as pessoas participarem? O ponto essencial para a participação é o entendimento. E essa cidade ela perturba o entendimento da gente, né? A gente até consegue, em alguns momentos, identificar, mas a gente precisaria, não sei, talvez, né, trocar. Sei lá, eu também não sei, entendeu? Eu não vim aqui para dizer para vocês: olha, o que tem que fazer é isso. Eu não sei. Eu trouxe este assunto como uma discussão porque eu achei que talvez pudesse contribuir, né, com as preocupações de todos. É isso, eu agradeço muito. Obrigada.